Enquanto o pessoal está entrando, eu resolvi passar aqui, mas de forma bem rápida, o último encontro. Inclusive, esse último encontro, ele está gravado, eu deixei na descrição, tá? Então é só abrir ali o chat que está na descrição. Quem não pôde participar do nosso último encontro, é só conferir lá. No último encontro nós falamos dos princípios da Umbanda. Deixa eu só achar aqui a apresentação, ó. Passamos pelos fundamentos, valores, alguns ritos, né, umas principais ritualísticas. Passar só um pouquinho para vocês verem, né? Falamos sobre amor, caridade, alguns pilares, falamos sobre alguns fundamentos, diferenciamos também os fundamentos ali na estrutura física do terreiro e os fundamentos intrínsecos, que fala da fé, disciplina, respeito, enfim, foi o nosso último encontro que a gente pôde falar sobre cada um. E aqui é um ponto importante porque vocês vão começar a entender que é uma gradual, né? Na primeira aula, que foi física, eu ainda vou trazer isso para vocês no online, mas nós falamos da história, do conceito de Umbanda, como surgiu a Umbanda que o Zélio trouxe. Antes do Zélio, né, já existia a Umbanda, não existia. Então contamos toda a vertente aí possível, falamos de nomes que não repercutiram como o do Zélio, mas que foram de extrema importância, e assim nós seguimos para o nosso segundo encontro. No primeiro encontro também falamos do assunto polêmico, do embranquecimento da Umbanda. E no segundo encontro nós trouxemos já uma estruturação, né, o que tem ali, o que acontece, como que é a ritualística, defumação, abertura dos trabalhos, a gira, né, os pontos cantados, qual a importância, os toques dos atabaques, os trabalhos de descarrego, as obrigações, oferendas, a importância de fazer um encerramento não só no plano físico, mas também no plano espiritual. E concluímos falando lá do encontro 5, que ainda vai acontecer em junho, sobre algumas práticas. A Umbanda, ela tem uma espécie de... É como se fosse uma liturgia, existe uma roda do ano, a gente chama assim dentro da Wicca, dentro do xamanismo, tem o caminho quádruplo, e na Umbanda existe uma espécie de liturgia, embora a gente não tenha usado este nome. E dentro dessa roda do ano, nós mencionamos algumas práticas, como a macia, oferenda, deitadas de Oxalá, batismo, iniciação, confirmação, quartinha, homenagem a algum, os pretos velhos, enfim, todos esses que vocês estão vendo. E hoje, vou abrir o outro slide. Vem aqui para a apresentação. Agora eu vou abrir uma nova apresentação. E hoje nós falaremos do local de culto da Umbanda, né? O espaço sagrado, como que funciona isso. Todos conseguem enxergar? Acho que não deu muito certo aqui. Deixa eu ver. Vou voltar. Vamos para a apresentação. Janela. Compartilhar. Pronto, agora melhorou. A data ali está dia 27, que é o nosso encontro físico, é o nosso encontro presencial. Mas hoje nós falaremos desse tema. Esse tema, ele é de muita importância, parece um tema bem simples, mas é um tema que a gente não acaba falando sobre ele quando a gente está no terreiro, quando a coisa está acontecendo. Isso a gente começa a sentir, começa a enxergar essa existência através dos dizeres dos guias, das entidades, através dos irmãos mais velhos que já têm um conhecimento que foge até um pouco da restrição da prática. Porque quando você está na prática, vai vir uma enxurrada de conhecimento, de informações, mas acaba que alguns aspectos
você não vê. Então é preciso estudar. E esses aspectos eu trouxe aqui, fui um tanto atrevido, porque você não vai encontrar esse material dessa maneira, mas que é muito útil para que a gente consiga entender, a importância do espaço sagrado, seja no físico, no espiritual, vou falar um pouquinho sobre isso, o templo de Umbanda, a estrutura também de um terreiro. Então, vamos lá. Todos estão acompanhando até aqui? Mandem um joinha aí, gente, senão eu fico pensando que eu estou falando sozinho aqui. Tá joia. Muito obrigado. Vamos lá. Dentro do xamanismo, né, quando a gente estuda o espaço sagrado, a gente percebe que a gente está falando muito mais de um local interior, a gente está falando até mesmo de um campo vibracional que está dentro de nós. No xamanismo tem também essa parte física do espaço sagrado, mas o estudo é focado para aquele lugar etérico, para aquele lugar que a gente tem os nossos símbolos, que a gente tem a nossa maior conexão com a espiritualidade, com os elementos da natureza. A gente leva objetos, instrumentos de poder para esse lugar e a gente também resgata objetos lá de cima do espaço sagrado e traz para o plano físico. Quando a gente fala sobre espaço sagrado e umbanda, o que que a gente precisa entender? A gente precisa entender que não é apenas, né, necessariamente esse campo etérico, é muito presente. E esse espaço, ele é feito não só do local físico ali que você consegue enxergar, mas todo o campo vibracional dele é feito com fé, através da nossa fé, é feito através dos fundamentos, vou falar um pouquinho em outros slides, e também da nossa própria conexão. Então, quando a gente fala de espaço sagrado, de templo de Umbanda, a gente entende que cada terreiro é uma extensão viva da nossa ancestralidade. É uma manifestação que você consegue enxergar com muita clareza. É o invisível, ele torna visível. E ali acontece as curas, acontecem as palavras ditas também pelos guias, pela espiritualidade, isso vai ecoando, transformando, né, as nossas vidas. Na Umbanda, então, vamos lá, existe esse campo, né, que ele é tanto vibracional, etérico, quanto físico. Então, ali é onde tudo acontece e a gente começa a perceber que existem sim os portais lá em cima e que eles são enraizados, trazendo aqui para a Terra. E o porquê que é importante eu falar isso para vocês? Quando a gente está no estudo sobre a Umbanda, no estudo sobre um terreiro, primeiro, certamente todo esse movimento vai se concretizar em um terreiro. Os nossos últimos encontros físicos, nós já vimos, né, esses encontros presenciais que acontecem no último domingo de cada mês. Nós vimos ali as manifestações, né, o acolhimento dos guias, as orientações, que por vezes são tão simples, mas se tornam complexa porque a gente não está conectado com aquilo. E aí, quando a gente se conecta, a gente vê o quanto a simplicidade, o quanto o menos é mais. E isso é profundo quando a gente ouve com atenção. E ele é feito, né, todo esse movimento ele só é feito por quê? Porque existem firmezas, existem os assentamentos, deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, existem firmezas, calma aí gente, que eu tô aprendendo a mexer nisso aqui. Bom, aqui existem firmezas, os assentamentos que sustenta toda essa atmosfera. E ele protege também, ele guia os espíritos, as entidades, e é consagrado com aquela parte que nós comentamos na última aula. Existe um rito ali, início, meio e fim. E isso tudo faz com que é fortalecido o terreiro, isso tudo, na realidade, faz a corrente. Então a gente canta, a gente defuma, as entidades também possuem pontos riscados que muitas vezes elas vêm, elas pedem uma vela, uma pemba, fazem ali as suas orações e as suas oferendas. Local de culto
na Umbanda. Aqui vocês vão perceber que existem vários nomes, eu coloquei alguns aí só. A gente pode chamar de casa, a gente pode chamar de centro, de templo, casuá, barracão. Então existem vários nomes, nomenclaturas, que dependem muito da tradição e da dirigência. Em resumo, trata de um local energeticamente preparado. Vocês vão ver daqui a pouquinho a parte física, né, que eu estou falando. Parece uma coisa teórica, mas a parte física eu vou dar uma pincelada também para que vocês entendam como que funciona tudo isso, como que é feito essa sustentação do lado físico, como que além daquilo, do nosso rezo, do nosso firmamento, dos nossos pensamentos, da nossa intenção, como que a gente materializa isso? E isso tudo faz com que proporcione esse trabalho dos guias, dos orixás, das entidades de luz, faz com que o terreiro ele se torne um espaço de escuta, faz com que o terreiro ele tenha todo esse acolhimento, e é possível que a gente consiga sentir, seja através da nossa própria mediunidade, através da música ali, da corimba, né? E existe uma diferença entre músicas e pontos de umbanda. Quando você está, né, principalmente na ayahuasca, ouvindo músicas voltadas para entidades, você percebe a diferença de potência entre as músicas e entre os pontos. Quem veio na última cerimônia de Ogum que nós fizemos, percebeu que tiveram várias músicas, que elas trazem sim essa força, mas quando a gente começa a tocar o ponto, a cantar o ponto, é o nosso rezo se manifestando, é a nossa intenção trazendo essa energia para que tudo aconteça com muito mais presença. Então, através das músicas, a gente consegue sim sintonizar, mas através dos pontos é que a gente invoca essa força, que a gente traz essa presença e que a gente consegue também muitas vezes nos calar e ouvir o que eles têm a dizer. Então tudo isso é enraizado pela fé, né, e sustentado principalmente pela corrente. Aqui tem um ponto importante que é o quê? Muito se diz que o dirigente, o pai de santo, a mãe de santo, ele tem a responsabilidade pelo terreiro. De fato, ele tem essa responsabilidade pelo terreiro. Mas na realidade, quem conduz tudo isso não é apenas o dirigente, quem conduz é a corrente. Então, essa responsabilidade de sustentação pelo espaço sagrado, físico e etérico, não se resume à responsabilidade do dirigente, mas sim de todos os integrantes da corrente. E aqui já é possível que vocês já consigam entender, né, melhor tudo isso, que é o quê? Quando a gente fala do templo, propriamente dito, não é um local físico específico, não é um local feito de tijolos, né? É um organismo vivo ali, onde a vibração de cada um, por isso do preparo, por isso do preceito, tudo isso faz com que essas forças elas se sustentem. E eu vou falar um pouquinho da tronqueira também, que faz todo o filtro, ajuda nessa canalização. Então, essa somatória faz com que dentro do terreiro, dentro deste espaço sagrado, esse templo de Umbanda, a gente consiga ter aprendizado, desenvolvimento mediúnico e transformação. Então ali é onde o médium cresce, o consulente ele recebe as suas curas e todos dessa comunidade saem fortalecidos. E aquilo que eu mencionei, um lugar de silêncio, né? Um lugar de silêncio e escuta. Nós aprendemos muito mais ouvindo do que falando. Nós aprendemos sim, por vezes ensinando, mas quando a gente ouve, a gente tem muito mais a aprender. Quando a gente ouve, a gente tem muito mais a ensinar. Isso tudo é feito com muito carinho, com muito zelo. E até aqui, todo mundo tá ok? Maitê, estou falando rápido demais? Tá ok? Como que tá aí para vocês? Porque esse tema é bem simples na minha concepção.
Tá, legal. Se for necessário, levantem a mãozinha ou simplesmente desmutem o microfone para fazer perguntas, tá? Porque eu vou passando aí, e qualquer coisa é só falar, tá bom? Então vamos continuar. Então, estrutura física do terreiro, né? Estrutura física e espiritual. Vamos lá. Aqui é algo que a gente não se vê ensinando, tá? Isso aqui a gente aprende com os anos dentro de terreiro e observando, porque não adianta também você estar lá anos no terreiro e não observar. Primeiro, quando você está dentro de um terreiro, fazendo parte da assistência, nós já mencionamos que a assistência são aqueles que estão no terreiro como consulente, fazendo parte desse campo, mas não necessariamente trazendo essa sustentação, porque quem traz a sustentação é a corrente mediúnica. Temos uma entrada, né? Essa entrada, ela representa um portal. Quando vocês vêm aqui no sítio, embora que ainda não seja um terreiro, é muito simples de explicar isso. Os relatos das pessoas é que é como se elas atravessassem mesmo um lugar que separa, né, o mundo cotidiano para uma conexão espiritual. Então, dentro desse portão de entrada, ali acontece uma limiar entre o mundo comum e o mundo espiritual. E você consegue sentir isso, basta você estar atento. E próximo do portão também, aqui varia um pouco, tá, gente? Porque cada terreiro tem uma estrutura física e o que não muda é que todos os terreiros, eles possuem a sua tronqueira, mas varia um pouco de localização onde fica essa tronqueira. Tradicionalmente, sempre que possível, essa tronqueira fica próximo ali do portão à esquerda. Então aqui nós temos a nossa tronqueira e nós sentimos essa diferença quando nós construímos esse enraizamento. Quando nós entramos aqui no sítio, nós tínhamos o ponto de força desses guardiões, mas a gente não tinha a tronqueira. E essa tronqueira é o que faz esse filtro, é o que diz, aqui pode entrar, aqui não pode entrar. É o que conduz toda a espiritualidade para que os trabalhos eles aconteçam de forma harmoniosa. Então, por exemplo, quando a gente está lá tocando para qualquer guia, né, para qualquer segmento de entidades, seja caboclo, boiadeiro, marinheiro, essa tronqueira ela já está ativada. Por isso que quando a gente inicia os trabalhos, a gente traz aquele ponto, né? Exu, seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. Quem for bom botar para dentro e quem não for, deixar lá fora. Esse é o papel da tronqueira. Falado da tronqueira, nós temos um outro grande poder dentro de um terreiro, que é o congá ou gongá. Então, a tronqueira, ela lida mais diretamente com essa energia da esquerda. E o congá com a direita, que é onde ficam que é o nosso altar, as imagens dos orixás, dos elementos sagrados. E dentro de um terreiro, o que vocês percebem também? Ali, né, existe uma estrutura, existem guias, né, imagens de guias, existem imagens de orixás, e dentro da tradição no qual eu vim, para cada imagem, para cada orixá, nós inserimos uma vela e acendemos fazendo um firmamento. Ó, o Alan fez uma pergunta importante. Sim, Exu Mirim está dentro da tronqueira. Pombogiras, Exu Mirim e Exus. Todos esses fazem parte da tronqueira, tá bom? Então, cada imagem no altar, a gente direciona ali o pensamento, trazendo aquela força com a sua respectiva vela. Hoje, nos estudos, vocês não veem isso acontecendo, porque ainda não é um terreiro, então nós fazemos sim. O que eu nunca deixo de fazer em qualquer trabalho é firmar a tronqueira. Quando vocês chegam,
a tronqueira já na maioria das vezes já está firmada, e quando não está, eu subo, vou lá, faço o firmamento. A Frances pôde estar junto com a gente no último firmamento, e ela viu um pouco mais de perto como que funciona uma tronqueira, né? O que que tem ali dentro. E aí a gente começa os trabalhos. Então, como não somos um terreiro ainda, nós não pegamos todas as imagens, nós pegamos algumas imagens, firmamos a tronqueira, e aí sim a gente começa a realizar os nossos estudos ali. Inclusive, domingo agora, a gente vai chamar pelos baianos e pelos marinheiros. Então, sintam-se convidados para sentir também essa força, entender um pouquinho mais sobre eles. Além do congá, do altar, né, estar envolvido no congá, ali é um grande ponto de atenção, de concentração. Então, quando a gente está trabalhando a nossa mediunidade, quando a gente está em oração, assim como quando a gente acende uma vela, tradicionalmente a gente faz isso com devoção. Então, essa devoção, ela remete o direcionamento para o Congá. E ali é onde também as energias, elas são capturada, digamos assim, harmonizando o nosso campo, fazendo com que a gente consiga não pensar nos nossos problemas, fazendo com que a gente consiga ter maior concentração e conexão com os nossos guias, os nossos mentores, os nossos orixás. Então, o próprio altar, o congar, ele tem essa representatividade. É natural que quando você vai num terreiro, em algum momento você vê os filhos ou até mesmo os dirigentes, eles ajoelhando, eles batem cabeça ali no congá, porque ali é onde a força, né, do Pai Oxalá está enraizada, aquele que representa a máxima fé, aquele que representa a devoção com amor, com simplicidade, com humildade, é aquele que faz que os nossos corações eles tem um acalento e se acalma. Então é natural você ver que a gente abaixa, a gente faz a nossa prece, a gente está conversando ali com os guias, com os orixás, tá bom? E aqui tem a sala de passes. Você não vai encontrar isso nunca com esse nome, tá? Dificilmente. Mas a sala de passe é onde acontece o passe, que tradicionalmente existe ali o altar, o congá, e a extensão é onde acontece esses passes. Então todo terreiro tem, né, onde ocorrem esses trabalhos espirituais. Camarins. Camarins tem também, vocês vão ver isso muito, muito no candomblé. Tá? Na Umbanda tem, mas é uma forma mais simples, onde é feita a preparação dos médios, onde eles trocam de roupas. No candomblé tem muito isso, por quê? Porque se veste o orixá em determinado momento, em determinado rito, o orixá é trocado ali. Então, por isso que tem esse espaço para a preparação dos médios. E também todo terreiro, seja ele constituído na maior parte por pedras, né, por tijolos ou não, vocês vão ver ali elementos naturais, como ervas, podem ver até árvores, né, aqui no sítio, isso é comum para a gente. Então, tem cristais envolvidos ali, tem as pedras, tem umas mandinguinhas também. Isso tudo é o que a gente consegue enxergar prestando atenção dentro de um terreiro. Então a ideia é trazer essa consciência para que quando vocês, né, estiverem, seja aqui ou seja em algum terreiro, vocês começam a ter uma sintonia com cada elemento, entendendo isso de uma forma mais presente, uma forma mais responsável, digamos assim. E a estrutura espiritual? A estrutura espiritual costuma ser as linhas de trabalho, como por exemplo, no domingo nós vamos chamar os baianos e vamos chamar também os marinheiros. Então, o campo espiritual da linha de trabalho vai ser essa. Então, muda também todo o aprendizado ali. Tem outra vertente de ensino. Você vai ver que quando é gira de Exu, toque de Exu, quando é caboclo, preto velho, cada um tem a sua particularidade. Então, todo terreiro também vai ter as suas linhas de trabalho. Muitos deles
é feito de uma forma prévia, né? É dito isso para os participantes, as pessoas que vão ali no terreiro, trabalharemos tal linha, mas isso não quer dizer que serão apenas essas linhas. E isso é incrível dentro da Umbanda. Por quê? Porque existe uma necessidade ali. E cada momento tem, né, com o auxílio dos ogãs, da corimba, tem um rito específico. E vocês vão entendendo isso. Quanto mais vocês estão presentes, vocês vão percebendo que por mais que se tenha ali, né, entidades previamente acordadas, digamos assim, a linha de trabalho, conforme a, entre aspas, liturgia de cada terreiro, pode ser que chame os herês em um determinado culto que não era para ter chamado os herês, mas isso não está errado, porque cada terreiro trabalha dessa maneira. É tudo muito flexível, depende da energia ali necessária. E a gente vê muito isso com os orixás, né? Sempre a gente canta para alguns orixás, mas por vezes a gente não chama Oxóssi, por vezes a gente chama Iemanjá. Por quê? Porque depende da necessidade, o que a corrente estiver sentindo, o que a corimba estiver sentindo, do que estiver acontecendo ali também. E também tem os fundamentos e assentamentos. O que que vem ser isso? Pelo amor de Deus. Ali envolve as velas, que representam ali cada energia, envolve ervas específicas, determinadas entidades têm as suas próprias ervas, símbolos, pontos riscados. Isso tudo faz com que se torne uma egrégora espiritual, faz com que exista uma força coletiva vibrando naquele casuar, vibrando naquele templo, naquele terreiro. E os guardiões, né, os protetores Exus, Pombogiras, Exus Mirins, esses sempre estão trabalhando. Sempre. Em toda gira eles trabalham. Isso não quer dizer que em toda gira eles deverão estar presentes ali em terra, mas no plano espiritual, na estrutura espiritual, eles estão sempre trabalhando. Lembra que a tronqueira é deles? Eles que fazem toda essa peneira, esse filtro, eles que conduzem alguns espíritos também para aprendizado, para cura. Então eles sempre estão presentes. E isso faz com que a casa ela tenha um axé. O que é o axé? O axé é essa força vital, é tudo que é gerado pela nossa intenção, pelo nosso respeito, pela nossa vibração. É aquilo o que a gente traz de mais puro quando a gente está ligado com a fé, com a simplicidade, com a intenção genuína. Isso é o axé. Quando você vê o orixá dançando, o orixá, dentro da minha tradição, ele não fala, mas ele não precisa falar. Você vê que num gingado, numa dança, quando a corimba começa a tocar um pouco mais acelerado, o orixá responde e isso vai ressoando por todo o terreiro. E isso é o axé. Eu trouxe, né, um encerramento, né, trazendo uma reflexão desse tema, que é um tema curto, mas de muita importância, com muita informação que traz a consciência, que é: um terreiro não é feito de tijolos, é feito de fé, de fundamento, de firmeza. É feito das mãos que rezam, dos pés que dançam, dos olhos que enxergam o invisível. Cuidar de um espaço sagrado é cuidar da própria espiritualidade. Que cada passo dentro desse chão seja um reencontro com o que há de mais sagrado em nós. Quando a gente cuida do terreiro, principalmente quando eu moro nesse lugar, como eu, quando eu estou lá fortalecendo a porteira, toda segunda-feira eu vou lá acendo uma vela para os guardiões. Por quê? Porque eu não estou ali trabalhando apenas o local físico, eu estou trabalhando a minha espiritualidade. E eu sei que ali em ativação, quanto mais tempo isso fica presente, mais protegido a nossa casa fica, mais protegido eu, a Tati ficamos e mais protegido todos vocês também estão. Por isso que dificilmente acontece uma situação muito delicada. E claro que não podemos nos esquecer que ciência e espiritualidade
elas caminham juntas, né? Fazendo uma força para frente, fazendo com que a gente consiga entender a vibração e a importância de cada um. E vamos ver, estão escrevendo. O Marco entrou. O Marco, ele entrou num momento legal. Deixa eu já. Vou parar de compartilhar a tela aqui para a gente falar um pouquinho do Marco. Para a apresentação. Pronto. O Marco, ele vem lá de Bauru. Todo último domingo, ele vem trazendo seus ensinamentos. Ele é Ogã há muitos anos e ele também dá aula. Inclusive, ele estava dando aula agora há pouco, por isso que ele não entrou no começo e entrou há pouco tempo. E ele trouxe um movimento muito legal para a gente que está nessa constituição, trazendo essa abertura de trabalhos, trazendo essa consciência. Então ele está dando aula para a gente antes dos nossos estudos no domingo. As aulas elas começam às 9 horas e acabam às 10. E aí a gente entra trazendo um estudo e depois desse estudo a gente chama determinada linha de trabalho para trazer também um aprendizado. E com o tempo a gente vai indo para uma crescente. Vocês viram, começamos lá com história, o fundamento, como que tudo isso surgiu, o que que se entende por Umbanda. Depois trouxemos algumas ritualísticas, alguns princípios e hoje nós já falamos um pouco mais da estruturação do terreiro. Então, quem puder, né, acompanhe todas essas aulas. Eu tenho gravado, eu coloquei no YouTube esse nosso bate-papo, então quem não conseguiu acompanhar a segunda aula, vai lá, acompanha. A primeira aula eu não consegui disponibilizar ainda, mas eu vou disponibilizar para vocês. E agora está aberto, né, quem queira usar a palavra, trazer aí alguma reflexão, perguntas, a gente está aqui para isso, pronto para responder. Mas um de cada vez, hein? Um de cada vez, não fiquem assim acanhados. Maitê, você consegue falar, Maitê? Consigo. Fale Tô um aqui. pouquinho. Boa noite. Fale um pouquinho da sua experiência de terreiros, né? Que você. Tô aqui revivendo vários ensinamentos, visualizei vários momentos aqui enquanto você estava falando. E eu estava pensando uma coisa também que é interessante, né? Você falou que o terreiro ele é a extensão da espiritualidade e, de certa forma, a nossa casa também é a extensão do terreiro, né? Sim. Então tem muito esse cuidado também com o nosso lar, o quanto que é um templo também, né? E o quanto que a gente consegue estender essa energia para nossa casa, né? E quanto a gente consegue utilizar desses fundamentos para o espaço que a gente vive, né? No caso de vocês é meio que o mesmo É a lugar, mesma mas no situação. nosso não. Não, e muito bem dito, né? Porque a gente tem muito que. Ah, o terreiro é a nossa segunda casa. E na verdade, nossa casa é um templo. É, Primeiro que, quando se trabalha a espiritualidade, hora ou outra você vai acender uma vela, você vai ter algum ponto de força. Então, toda essa energia do terreiro, da sua segunda casa, você consegue trazer de lá. Por quê? Quando você não participa de um terreiro ou um segmento espiritual, é como se você tivesse sozinha com uma espiritualidade que ainda não se tem ali um ponto de trabalho, né, algo fixado, e você começa a fazer algumas práticas de conexão individual que sim. tem sim o seu valor. Mas quando você entra num terreiro, ou até mesmo em uma igreja, você está conectado tal como um mantra. Por que que o mantra ele é poderosíssimo? Porque muita gente falando as mesmas palavras. Por que que o Pai Nosso é poderoso? Porque muita gente reza da mesma maneira. E quando você traz isso, essa extensão do terreiro, para a sua casa, você está trazendo essa egrégora. Então você não precisa incorporar, como por exemplo, o caboclo pena vermelha, que é meu caboclo de trabalho. Mas se você chamar por ele,
ele vai estar aonde você está fazendo a sua oração, o seu pedido, a sua prece. Então, muito bem aí acrescentado. Muito obrigado por compartilhar, Maitê. Imagina. O Marcos Fernandes. Fala aí, Marcos Fernandes. Boa noite, querido Bruno. Boa noite a todos. Boa noite, Eu muito vou bem, meu começar, irmão. eu vou começar fazendo uma pergunta ao nosso Marco aí, nosso querido Gani. Aos poucos eu estou entendendo a minha espiritualidade, né? Acho que ela vem se desenvolvendo de uma maneira gradativa, tem uma particularidade, assim, de entendimento, e é da forma como eu pedi, né? Eu quero ir passo a passo, devagar, sem apressar as coisas. Eu quero ter um entendimento na sua totalidade, todo esse processo. O Bruno tem acompanhado isso e vejo que também tem ficado feliz com esse progresso. Nessa última Aruanda, o desejo de tocar, né, de ir até lá pegar o instrumento e tocar, tomou conta de, total de mim naquele momento, né? Eu consigo arranhar algumas coisas, mas não tenho a expertise, não tenho ainda o conhecimento total. Mas percebi, Marco, que naquele momento que eu estava na força, com muita força, eu fui tomado e eu sei que as mãos eram minhas, mas os movimentos não. Só nível de conhecimento mesmo. Como que você explica isso, Marco? Você que tem esse conhecimento aí de anos, um lugar muito bem conceituado, né? Então, só para ter um entendimento melhor, né? Fala aí, Marcão. Você que tá com o microfone aí? Tá escutando, Bruno? Sim, o seu som tá audível, pode falar. Tá. Boa noite, gente. Desculpa o horário, acabei a aula agora, acabei de despachar os alunos agora. E nem banho tomei, tô meio assim, ainda voltando à realidade, né, da aula, É né? dois. Ó, cuidado com o que você diz aí que vai ficar gravado, hein, Marcão? Não, fique em paz, Bruno, sem intimidades, Bruno. É, pro Do público. brincadeira. Vamos lá, gente. Respondendo a pergunta do amigo, né? Qual o entendimento que eu tenho? Tá? Primeiramente, Seogan, ele é um dom. Mas quando eu falo um dom, não é que você nasceu para tocar, é que você tem o caminho do toque. Algumas pessoas têm o dom que inconscientemente elas desenvolvem esse toque, mas a maioria tem que buscar esse toque, tem que sentir esse toque. Vê se o Bruno pode me ajudar agora no que eu vou falar agora. Eu acho que a medicina ayahuasca, ela é como se fosse um indutor espiritual. Ela abre alguns caminhos que nós temos fechados na nossa natureza normal, assim. E ela mostra que você, talvez, tá, tem esse caminho, tem essa busca ao tambor. Ela te mostrou isso, a medicina te mostrou isso. Significa que você vai ser Ogã? Não sei. Significa que você tem o dom? Sim, o tambor ele mexe conosco. Eu falo que aqueles que começam a querer o Guns, você vai numa gira, você vai em qualquer lugar, primeira coisa, você começa a bater na perninha, né? Pá, 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 com a mãozinha, né? Aí depois vem aquela vontade, vem a busca pelo conhecimento, aonde você desenvolve e segue o caminho da espiritualidade. Mas talvez o Bruno, sobre a medicina, ele possa explicar um pouco mais, ou a Tati, isso para nós também. Mas o caminho do tambor, você sente no seu coração. Eu falo que você sente o caminho do tambor. Ele é um feeling. Você vai sentir dentro de você se é o caminho ou não. Legal, legal. Obrigado pela contribuição, Sim. Marcão. Obrigado, Marcos, Marcos, aí pela sua resposta. Marcos, vamos lá. O que que acontece? A ayahuasca é uma expansora de consciência, né? Vou trazer algum conhecimento mais palpável para que você consiga entender, né? O Marco usou a palavra dom. A palavra dom, ela facilita muita coisa para gente, muita coisa. Mas existe uma outra palavra que chama talento ou
aptidão. O talento e a aptidão você aprende, né? Você, através de uma conexão que talvez seja algo interno seu, porque não é todo mundo que tem essa mesma conexão, não é todo mundo que possui esse acesso. Esse acesso acontece pelo simples fato de ir até um terreiro, isso já acontece. Quando você consagra a medicina ayahuasca, que ela é uma expansora, ela vai ampliar totalmente a sua consciência. Se você tiver isso daqui de afinidade, isso vai ressoar no seu corpo. Mas também não quer dizer que, poxa, eu não tenho talento para isso, eu não tenho dom para isso. A gente não está falando de ser ogã, eu tá falando de tocar em conexão. Tá? E tocar em conexão, os próprios indígenas, eles muitos já trouxeram para nós que eles aprenderam a tocar o violão na ayahuasca. Então eles consagram a ayahuasca e aprendem a tocar. Ano passado, nós fizemos um movimento parecido com aulas de curimba, com aulas de tambor, mas a proposta era outra. A proposta não era igual a gente faz com o Aruanda, que é todo um ritual, mas eram aulas na força da ayahuasca. E você percebe que esse talento, essa aptidão, ela flora. E quando você fecha os olhos, você toca lindamente. Quando você abre os olhos, você perde um pouco da conexão. Por quê? Porque o seu racional, ele toma a frente do seu sensorial. E o seu sensorial, ele está ligado à sua intenção e à sua intuição. Então, quando você consagra a ayahuasca, você tem esse relato, parecia que não era eu, era você, mas também era através de você. Então, isso pode ser sim um indício que você tenha o dom, mas também, se não tiver o talento, a aptidão, você consegue também trazer isso e tocar super bem. É como o Marco ele já disse muitas vezes, quem tem um dom tem uma certa facilidade. Quem não tem um dom fica igual eu. Eu demorei anos para aprender a bater palma. Mas hoje eu consigo bater palma, hoje eu consigo falar, tocar tambor. Mas isso é o quê? É dom? Não sei. Não importa muito para mim o que é. O que importa é eu conseguir fazer isso em conexão e conseguir ir aprendendo. Então você não precisa ter o dom para você tocar tambor, você não precisa ter o dom para você jogar tarô, você não precisa ter o dom para muitas coisas, mas você precisa sim ter responsabilidade e dedicação. Com dedicação, o talento surge e a aptidão aparece. É isso, Marco? Vamos lá. Pegando um gancho do que o Bruno falou e entrando um pouco mais no papo, eu digo assim, que até quando a gente toca na Umbanda, num rito, a gente entra no meio de um transe, né? A gente que toca o tambor. Então, eu sinto muito a espiritualidade quando eu tocando, mesmo a gente não incorporando atrás de um coro, assim, você toca meio que semi-incorporado. É o que a Tatiana falou, o tambor, ele é uma entidade, ele é uma divindade dentro da religião. Ele é cultuado em algumas vertentes da religião. E quando a gente toca, a gente fala que o meu caboclo encosta, tal. Então a gente toca numa energia, numa vibração também mais alta, né? E a medicina, como o Bruno disse, ela acaba facilitando essa ligação para com o seu espírito também. E acaba despertando alguma coisa que você tem dentro de você. Se saiu alguma coisa lá, cara, é que você tem alguma coisa. Você pode ter certeza que alguma afinidade, alguma aptidão você tem. Só que cabe a você botar isso para frente. É o que eu falo para os meus alunos que começam. O caminho de tocar, ele é árduo, ele não é fácil, ele requer dedicação, ele requer tempo, que é o que a gente tem nos dias de hoje, muito pouco, né? Todo mundo aqui trabalha, todo mundo sabe a dificuldade que é para você assumir um novo compromisso. E eu falo, qualquer um pode tocar melhor do que eu toco, melhor que qualquer Ogã toca. É só se dedicar mais do que eu me dediquei. Então, se você sentiu esse chamado, tente. Trilhe o caminho. Se você achar lá, poxa, eu sou Marcão, acabei não me afinando, tá tudo bem. É conhecimento, é experiência. É assim que eu enxergo. Mas se você sentiu isso, invista. Se você tiver um tempo hábil, busque o conhecimento, busque o toque e vai aperfeiçoando. Se for teu caminho, meu, que ótimo. Se não for, tá tudo bem, ficou experiência. É o que eu posso
Eu espero que tenha ajudado. Legal, legal. Não, ajudou muito, Marco. Ajudou bastante. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ah, só para acrescentar um pouquinho, uma coisa que me veio aqui, né? O Marcão disse que o tambor, né? A Tati, aliás, falou que o tambor ele é um espírito. E dentro da Umbanda, assim como no xamanismo, o tambor tem uma representação além do instrumento de percussão, né? É um instrumento de poder, é uma ferramenta de transmutação energética. Você coloca as pessoas em transe através das batidas do seu tambor. E dentro da Umbanda, quando o Ogã ele é iniciado ou ele participa de algum rito, o seu atabaque, o seu tambor acompanha ele. Então é feito oferenda pro guia, né, pro mentor, pro orixá do Ogã, e também é feito oferenda para aquela representação da entidade do tambor. E eles deitam juntos, né? A gente fala que é como uma deitada. Então o tambor e o médium, o Ogã, eles passam pelo rito juntos e eles nascem juntos em harmonia. Então é muito bonito, não é aquela conotação que se tem como, por exemplo, com um violão ou um instrumento musical. É algo muito mais profundo. Francis, quer fazer alguma pergunta, algum apontamento, principalmente sobre a tronqueira que você conheceu? Oi, Olá. sobre foi muito importante entrar em contato, né, com esse contato, com esse conhecimento em loco, né, e eu agradeço por já fazer parte, né, dessa conexão. Eu achei muito interessante quando você trouxe essa elucidação da diferença, né, do canto das músicas na ayahuasca e quando você toca o ponto e aí sim você está invocando a, as entidades, né? Eu achei muito interessante essa elucidação. Sobre o Marcos, independente da ayahuasca, né? É, houve esse chamado, né? Houve essa conexão com o tambor, né? Acho que isso que é mais importante. E aí foi enfatizado com a espiritualidade também. Eu senti, eu ia tocar, né, o, o atabaque, ou é o congo, não lembro se era um congo ou era um atabaque. E E quando eu vi o Marcos, eu senti que o tambor era para ele tocar, tanto que eu falei para ele: Você quer tocar o tambor? Você quer ficar tocando? Né? Eu também senti o chamado dele com o tambor. E foi muito bonito, né? A sua espiritualidade quando veio também. E o caminho é esse, é escutar o chamado, né, que vem da alma, né? E o tambor, ele vai te ajudar, né, a fazer todo esse processo aí de conexão com a espiritualidade, com você mesmo. Outra coisa que quando a Maite falou da, da importância da nossa casa também ser, né, um templo, né, também nós estarmos preparados como um templo, né, interno, aí com os banhos, como o Bruno falou, a importância dos preceitos, né? É isso. Isso aí, obrigado por compartilhar. Regina, você fez muita falta no último domingo do mês passado, viu? Se for possível aí, venha você, sua filha, nesse próximo encontro. Eu acredito que é isso, gente. Alguém
quer falar mais alguma coisa, acrescentar? Todos estão convidados para o próximo domingo. E muito obrigado, Motumbá, a todos. Que o Pai Ogum Ô, Francis, acompanhe cada um passo de vocês. E até mais, né? Quem vier no ô, domingo aí, a gente se vê. Se não, ô, a gente se vê por Francis, aqui também. Pode falar. a Fala, gente, e aí, Motumbá. a gente, Motumbá. Ah, quem tá aí? Ó, acho Fala, que Motumbá. Fala de novo pro papai. Motumbá, papai. o Motumbá Axé. E hoje é dia de Ogum. Hoje é dia de é Ogum. verdade. Nós fizemos a nossa oferenda lá no ritual. Né? Salve Ogum, Ogum é meu pai. Ogunhê. Gente, um beijo no coração, uma excelente noite para todos vocês. Amanda, até sábado. Sábado você vem aí, né? Puder ficar no domingo, vai Ai, ser que muito linda. bem-vinda também, tá bom? Tá bom, muito Tiago, obrigada. Gratidão. imagina. Tiago é novo aqui, primeira vez, né, que ele participa. Seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? Se possível, venha no domingo também para conhecer um pouco mais desse universo que eu tenho certeza que você tem esse chamado. Então, o que eu puder esclarecer de dúvidas, pode contar comigo.